pagaste na cruz do Calvário toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Nós pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Lava nossas vestes, Pai, no sangue do Cordeiro. O que seria de nós sem o Senhor? Mas nós temos a certeza de que nós podemos invocar o Teu nome e curar. E o Senhor está curando nesta hora a nossa alma aflita, trocando as vestes de luto por vestes de louvor. Senhor, nós queremos alcançar uma plena comunhão com o Teu Espírito Santo. Nos dá a Tua paz, nos dá a alegria que só o Teu Espírito Santo pode nos dar. Renova a nossa vida na Tua presença. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós e nos renova diante de Ti. Nós oramos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glorifique o nome do Senhor. Assenta nesta hora. Vamos se assentar. Dá lugar. Abra o seu coração. O Senhor está presente nesse lugar. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Continua adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. A criação aguarda, ansiosa espera. Glória a Deus. O dia em que a liberdade se revelará. Nem morte nem dor. A noite já passou, pois o Filho de Deus em glória a terra retornou. Nós te aguardamos,
Glória a Deus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Glória a Deus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. E sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua e se precisar é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Ele está se apresentando. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a tua amar. E se precisar é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou seu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero
meio da nossa angústia, nós temos com quem contar. Como diz o louvor, é só chamar que Ele se apresenta. Glória a Deus. Vamos continuar glorificando ao Senhor. Ele é merecedor de todo louvor, de toda honra e toda glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. As provas que passei me fizeram bem, forças encontrei no seu amor. As lágrimas de dores que derramei, minha alma abatida, Ele amparou. Quando as ondas Tentaram me levar, eu clamei, eu pedi, ainda vou pedir ao Deus que nunca falha e nunca falhará. Eu chorei, não desisti, jamais vou desistir. Com meus olhos na cruz e Ele me ouviu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu clamei, eu pedi ao Deus que nunca falha e nunca falhará. Eu chorei, não desisti, jamais vou desistir. Com meus olhos na cruz e Ele me ouviu. Aleluia. Glória a Deus. Clama a Ele. Aleluia. eu clamei, eu pedi, Vou pedir ao Deus que nunca falha e nunca falhará. Eu chorei, não desisti, jamais vou desistir. com meus olhos na cruz e Ele me ouviu. Eu clamei, eu pedi ao Deus que nunca falha e nunca falhará. Eu chorei, não desisti, Jamais vou desistir. com meus olhos na cruz e Ele me ouviu. Deus me ouviu. Aleluia. Ele me ouviu. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Sabemos que o choro, ele dura uma noite, né? Às vezes você está vivendo o período da noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. O amanhã chega também. Jesus, Ele é a estrela da manhã. E Ele
está presente neste lugar, irmão. Glorifique a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Que seja teu querer, só isso e nada mais. Glória a Deus. Que o teu desejo impere e os meus se calem. Que eu não viva por mim, nem pelos meus conselhos. Que eu ouça a tua voz e siga os teus preceitos. Anulo o meu eu pra o teu
A igreja do Senhor, com a paz do Senhor Jesus. Eu convido a igreja a se colocar de pé em reverência à palavra de nosso Deus. Hoje, pela graça do Senhor, nós aprenderemos um pouco mais sobre a unidade, o corpo de Cristo. Glória a Jesus. E o livro de nossa meditação, ele se encontra em Gênesis 29. Gênesis 29. E depois nós vamos explanar alguns outros textos, mas nós vamos focar no Gênesis 29. O versículo será do 1º até o 11º. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: Então, pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis que um poço no campo, e eis que 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço dava de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntava ali todos os rebanhos, e removiam a pedra sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas. E tornava a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. E disse-lhe mais: Ele está bem? E disseram: Está. E eis aí Raquel, a sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, e não é tempo de ajuntar o gado, e dar de beber às ovelhas, e ide e apacentai-as. E disseram: Não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. E estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com suas ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filho de Labão, irmão de sua mãe, e as suas ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Somente até aqui. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Senhor Deus, nós não somos nada, Senhor, se a sua graça nos alcançar, Senhor. Senhor Deus, ainda nós suplicamos para que a tua palavra, Senhor, seja, Senhor Deus, o alimento eterno para o teu povo essa noite, Senhor. E que se subiu alguém fraco essa noite, Senhor Deus, que a tua palavra possa curar. Senhor Deus, subiu algum coração triste, ó Deus. Senhor Deus, que ela possa converter em alegria. Senhor Deus, pois nós somos um povo dependente de Ti, porque nós somos a Tua igreja, Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, algumas pessoas, é interessante que esse fato, essa narração, ela aconteceu no início da Bíblia. Vamos colocar no início dos tempos.
Gênesis, livro da criação. Meus irmãos, porque Deus, desde o início, havia um projeto para preparar um povo, para que esse povo pudesse viver em paz. E aqui a gente lemos sobre Jacó. E Jacó pode-se dizer que foi um dos personagens muito importantes da Bíblia, não podemos dizer que o mais importante, mas um dos mais importantes, porque Jacó, ele foi até mudado o nome, agora não chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel. E ele é o patriarca de um povo hebreu. E é interessante, né, a gente lê esse texto hoje, onde o mundo há rumores de guerra, onde o ser humano, os valores estão cada dia, acho que sendo minados. Meus irmãos, Jacó ali, quando Deus abençoou Jacó, ele abençoou com uma grande prosperidade. Ele falou assim, tu será muito grande, como veio lá de Abraão. Meus irmãos, e esse texto que nós lemos, ele marcava um tempo profético para o povo de Deus. E é interessante que Jacó, nesse texto, estava representando a vontade de Deus, o profético de Deus, que era um homem forte, e que dele seria gerada muitas outras gerações. Mas é interessante entender que o que Deus quer são gerações unidas, não gerações separadas. Eu digo que é interessante a gente falar gerações unidas em um período onde só se fala em guerra. Mas profeticamente Deus estava apontando, porque ainda que o mundo estivesse em guerra, haveria um povo unido, um povo que seria gerado por uma graça. Meus irmãos, e aqui fala que momento Jacó chegou ao poço, né? Ali com seu rebanho, mas pela vontade de Deus sabia que viria outras ovelhas que beberia daquela mesma água. E é interessante que haveria um tempo para que essas ovelhas pudessem beber todas ao mesmo tempo. Meus irmãos, e essa água, ela não cessaria, essa água não acabaria. Essa água não acabaria. E interessante que era profético, porque falava assim que havia 3 rebanhos que estavam ali deitados à boca do poço. Porém, ele falou, não, é necessário, ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo para que possamos dar de beber às ovelhas. Então haveria um tempo marcado para que as ovelhas pudessem beber dessa água, ou iniciar a beber dessa água. Meus irmãos, e ali veio Raquel representando a igreja de Deus. Eu vou falar para vocês que em uma das esposas de Jacó foi a que ele mais amou. Ele trabalhou 7 anos por essa esposa. E diz que quando
ali, chegou Raquel, ele falou assim, agora sim, vamos dar de beber. Mas o que eu quero que os irmãos entendam, que esse poço, ele não foi aberto por Jacó. A palavra fala assim que viu um pastor e ali abria esse poço e dava de beber as ovelhas e depois tornava a fechar. Mas haveria um tempo que esse poço ficaria aberto. Haveria um tempo que ele não seria mais aberto por mãos humanas. Meus irmãos, esse poço, há 2000 anos atrás, ele estava aberto. E diz que dentro desse poço havia uma fonte que jorrava para a vida eterna. Ô, meus irmãos, é interessante que ele falou assim, é necessário juntar todos os rebanhos. Então, quando Jesus veio, ele caminhou nessa terra. Se os irmãos pegarem toda a palavra de Deus, tudo o que ele ensinou, tanto é que, quando ele falou assim, ó, um mandamento novo vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele estava falando que nós deveríamos amar uns aos outros e não ser mais, ter divisões, né, entre a igreja de Deus. Meus irmãos, e ali, ele ensinou o perdão. Ali quando a mulher, né, ia ser apedrejada, adúltera, ele falou assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nesse momento, largaram. E muitos outros exemplos ele deu de amor. Meus irmãos, então, podemos dizer que pelos ensinos que o Senhor nos deixou, ali houve a união das ovelhas. E essa união não parou. E hoje nós estamos aqui unidos em Cristo. Nós somos unidos porque próprio em Efésios, eu queria ler para os irmãos em Efésios, fala assim, ó, pela cruz reconciliamos ambos com Deus em um só corpo, matando com elas as inimizades. Meus irmãos, Jesus gerou um povo, e esse povo vive em unidade. E esse povo bebe de uma só água. Meus irmãos, interessante que eles vinham naquela época, né, antes de Jesus, eles abriam ali o poço, davam de beber aos rebanhos e depois fechavam. Meus irmãos, mas quando colocaram a nossa fonte de água viva ali dentro do sepulcro e colocaram aquela pedra ali sobre a boca, não foi mais por mãos humanas, mas sim um anjo veio. E esse anjo, ele removeu e hoje nós estamos aqui bebendo dessa água, como esse rebanho que foi juntado ali, um rebanho que aprendeu que é necessário amar uns aos outros, um rebanho que entendeu que é necessário sentir a dor do outro, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Meus irmãos, eles tornavam a fechar. Mas louvado seja o nome do Senhor, que essa fonte está aqui. Ela não foi mais fechada. Ela não foi mais fechada porque Jesus está aqui. A palavra fala assim, aquele que beber da água que eu lhe der, se tornar uma fonte que jorra para a vida eterna. Meus irmãos, e essa fonte, ela está jorrando. Ela jorra de cada um dos irmãos aqui e atinge os sedentos. Aqueles que choram, que não sabem porquê, mas a água da vida sai dos lábios dos irmãos. Essa água cura, são águas que renovam. Meus irmãos, nós somos a igreja de Deus. Nós somos a unidade que Cristo uniu. Nós somos os rebanhos de Jacó. Nós temos abundância de água.
nós não estamos mais no deserto com sede. Hoje nós podemos glorificar a Deus porque essa água está sendo espejada, está sendo derramada. Essa água, aleluia, Jesus. Essa fonte está aberta, bebe dessa água. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Junto ao poço estava ele, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir e conheceu, e me ofereceu uma água que jorra sem fim. E dá-me de beber, pois tenho sede. Eu não quero mais buscar em outras fontes. E não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus, aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, aquele encontro de Jacó com Raquel foi um milagre. Foi um milagre, foi algo inesperado, mas aconteceu. E ali, podemos dizer que gerou uma grande nação. Meus irmãos, o nosso encontro aqui nesse lugar também é um milagre de Deus. Eu posso dizer que eu nunca imaginei estar no meio da igreja de Deus, porque eu segui os meus caminhos. Mas um dia, ali Deus me encontrou, onde eu estava. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer o Dene aqui, e a gente ia se abraçar e falar: meu irmão, eu te amo em Cristo. Nunca imaginei que eu ia estar com os irmãos, mas Deus, aprove a Deus, nos separar para esta obra, para vivermos em comunhão, louvando o Senhor. As lutas que nós enfrentamos, os embates, eles podem atingir qualquer um de nós, Às vezes pode atingir a mim. Se um dia uma luta dessa me atingir, o que eu esperaria da igreja? O que eu esperaria dos irmãos? Se um dia eu não tivesse força para me levantar, O que eu esperaria dos irmãos? Esperaria dos irmãos uma mensagem, um abraço. Esperaria dos irmãos o acolhimento. E nós estamos aprendendo a ser igreja, Eu acho que nós estamos aprendendo a ser igreja. Embora algumas pessoas que às vezes não estão vivendo o que nós estamos vivendo aqui, eles não entendem muito bem, Mas nós estamos entendendo bem. Nós temos um pastor
que verdadeiramente Ele tem lugar para cuidar das suas ovelhas, né? E o que eu vou ler para os irmãos aqui, os irmãos já conhecem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, irmãos, nós temos a certeza de que esse rebanho aqui tem um supremo pastor, que verdadeiramente é o Senhor Jesus, que verdadeiramente Ele tem nos ensinado, né? Como nós nos comportamos. E nós vamos encerrar esse culto hoje. Irmãos, nós não queremos saber o que vai acontecer na próxima hora. Eu tenho brincado com os irmãos. É assim, toda essa prova, né, que nós vivemos, aí estamos aí, eu não sei em que lugar que eu estou da fornalha, né? Não sei. Acho que eu estou na porta já. Que seja o teu querer, só isso e nada mais. Que o teu desejo impere e os meus se calem. Que eu não viva por mim, nem pelos meus conselhos. Que eu ouça a tua voz e siga os teus preceitos. Anulo o meu eu, pra o teu querer reinar. E seja o que quer,
Glória a Jesus. Glória a Ele Jesus. abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou um medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no Me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças, afundei meus barcos no Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias disse: vai. Me
tua sinceridade. Feche seus olhos. Continua adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluias. Tudo que tem fôlego, ouve ao Senhor. Ouve ao Senhor. A criação aguarda, ansiosa espera Glória a Deus. o dia em que a liberdade se revelará. Nem morte nem dor, Aleluias. a noite já passou, pois o Filho de Deus em glória à terra retornou. Nós te aguardamos, nós te esperamos, o nosso coração anseia por tua face, como águas sobre o mar, a terra se encherá da tua glória, da tua glória. Toma o livro, abre os selos, tu és digno, desce sobre nós, te esperamos, nos rendemos, tu és digno, desce sobre nós. Glória a A Jesus. criação aguarda, Aleluia. ansiosa espera o dia em que a liberdade se revelará. Nem morte